Bom dia, boa tarde ou boa noite, meninas, dependendo da hora que vocês forem ver esse vídeo. Hoje nós não vamos para a parte da costura, hoje nós vamos fazer algo diferente, né? Vocês gostaram muito dessa fofinha, quem ainda não viu o vídeo, tá no meu perfil, tem os moldes disponíveis do passo a passo, tá? Para vocês fazerem, olha que fofinha que ela ficou. Miudinha, muito bonitinha. Então, hoje eu quero trazer para vocês o passo a passo de algo diferente. O Natal tá aí se aproximando, falta aí pouco mais de 4 meses, então eu quero trazer algo especial para vocês que querem já começar a investir na decoração de Natal. E eu vou trazer um passo a passo muito legal e quero que vocês fiquem comigo aqui nesse vídeo, hein? E o que eu vou pedir para vocês nesse passo a passo é muito simples. São coisas que provavelmente iriam até para o lixo e quem não tiver em casa é muito fácil de adquirir, tá? Esses canudos, né, que geralmente vem com papel alumínio, papel toalha, cone de linha, né? Todo mundo tem um cone de linha desse ou é muito fácil também de conseguir. Lata de leite, tá? Se não for dessa, pode ser da lata de leite, né, que você tiver aí, desde que se assemelhe com essa. Papelão, né? Todo mundo tem uma caixa de papelão em casa. Vamos precisar de objetos arredondados, ou você pode usar a garrafa PET também e cortar para ficar mais ou menos nesse formato. Esse aqui são aquelas bolinhas de Natal que geralmente vão para o lixo também. E a cola, tá? Isso aqui é imprescindível você ter. Nós vamos precisar também de tecido, de preferência se você tiver um listradinho pra gente fazer o detalhe da perninha, como se fosse a meia. Um tecido para roupa principal, tá? A gente vai fazer tudo coladinho, não se preocupe, tá? Com questão de máquina de costura, se você não tiver, não se preocupe que esse passo a passo aqui, ele vai ser um trabalho 100% manual. Vamos precisar de feltro, tá? As cores que você tiver, você deixa fácil, tá? Não precisa ser uma cor padrão, tá? Você vai criar o seu boneco do zero. Desde que você siga o passo a passo, vai ficar lindo de todo jeito, tá, gente? Dá pra gente usar, reciclar, evitar desses objetos irem parar, né, no meio ambiente e transformar ele em lindas peças, tá bom? Vamos daquela frase, né, do lixo ao luxo, vocês vão ver. Agora chega de papo e vamos para o passo a passo. Pegue sua caneta, tá? Pode ser qualquer caneta que você tiver. A primeira coisa que nós vamos fazer, vamos começar com o pé, tá? Nós vamos colocar nessa posição aqui. Se você quiser já colar, você pode colar. Senão, a gente pode tirar só o molde aqui do pé. E a gente vai circular isso aqui, ó, para fazer o molde da sola. Você faz isso aqui uma vez só, espelha, tá? E vamos fazer os dois pés, tá? Iguais. Tá vendo aqui, ó? Já fica o formato certinho. Daí, só depois que as solas estão recortadas, é que aí sim eu vou passar a minha cola aqui, ó. Passa bastante. E aí, a gente vai colocar aqui, ó, no lugar. Isso aqui é como se fosse a frente do sapato. De início, gente, a gente pensa assim, ah, não vai sair nada daí não. Mas vocês esperem e verão. O artesanato, gente, é mágico. Ele tem o poder de transformar o que não era nada na coisa mais linda possível. Ó. Você repete a mesma coisa que você fez aqui, ó, com o outro.
Tenta deixar bem certinho, idêntico os dois. E verifica se ficou os dois na mesma altura, porque a gente vai precisar... Deixa eu ajeitar aqui. A gente vai precisar que ele fique bem certinho para dar sustentação aqui, ó. Tá vendo? Só que antes da gente fazer esse passo a passo aqui, a gente vai fazer primeiramente a bota, para depois a gente fazer o detalhe aqui da perninha. Nós vamos precisar medir aqui qual o tamanho desse pé. Pra gente saber que tamanho de feltro que a gente vai cortar, que seja suficiente para fazer essa bota. Ó, o meu deu 31 centímetros. Então, eu vou botar uns 33 centímetros. Por quê? Porque eu preciso de margem para colar esse feltro. Corta 2 quadrados, mais ou menos de 32 por 13 ou 14. Cortei o meu feltro, deu 14 por 32. Eu tirei 32, que é o que meu feltro deu aqui. Por quê? Eu vou circular isso aqui, ó. Tá vendo? É o suficiente. Fica certinho com a margenzinha pra gente colar. Eu analisando aqui, eu acho que vai ficar mais prático a gente fazer primeiramente a peça aqui, ó, da perninha antes de fazer o sapato. Porque depois que a gente fizer o sapato, vai ficar mais complicado pra gente colocar aqui na perninha, né, esse detalhe que vai ficar como se fosse a meia, né, desse boneco. Então, vocês tirem a medida da circunferência. A medida aqui do meu, de circunferência, ele deu exatamente 11 centímetros. A altura deu 22, mas eu vou cortar 25 para poder embutir o resto do pano que sobrar aqui para dentro e ficar bem presinho. Então, como deu 11 centímetros, eu vou cortar no mínimo 13. Vai ser 13 por 25. Vamos cortar 2 quadradinhos de 13 por 25. Depois que você tiver com seus quadradinhos cortadinhos, você vai pegar, vai passar cola aqui, ó, na extremidade de cima a baixo. E vamos colocar aqui. E circular aqui, ó, toda a volta. Vem aqui, ó. Depois que você fizer isso, a gente vai pegar essa pontinha que sobrou, a gente vai jogar para dentro e vai passar cola. De preferência, você coloca esse detalhe pro lado de dentro da perna, onde vai ficar escondidinho. E aí, você vai passar cola de cima, embaixo aqui, e vai colocar essa pontinha toda virada aqui pra dentro. Você vai puxando, vai alinhando e apertando, ó. Fica bem presinho e fica bem justinho, é assim mesmo. Passa cola até o limite aqui, ó, onde acaba o cano. E todo o resto você jogue para dentro, assim. Faz exatamente a mesma coisa na outra perninha, tá bom?
coloca o detalhe pra dentro. Agora sim, nós vamos fazer o detalhe da bota. A gente não vai colocar isso aqui rente com o papelão, não. A gente vai colocar com uma margem aqui, ó, de no mínimo 1 centímetro pra baixo, tá bom? A gente vai fazer isso aqui, ó, porque depois a gente vai prender isso aqui tudo aqui embaixo. Coloca cola aqui na parte de trás, mais ou menos na altura que você já vai começar a colar. Passa uma quantidade generosa de cola, tá? E faz certinho para que as duas partes fiquem com alturas similares. Ó, vou colocar nessa altura aqui. E aí, você vai passando cola aqui todo ao redor, onde tem o papelão, para poder pregar esse feltro e ele ficar bem firme aqui. Não vai puxando, você vai simplesmente colocando ele aqui. Vai segurando e vai passando a sua cola. Ele vai ficar assim mesmo. Não se preocupe, que vai dar tudo certo. Aí, quando você chegar aqui, você passa cola em toda a ponta. Bastante, pra ficar bem preso. E faz isso aqui, ó. Depois que você colou toda a volta, você vai fazer isso aqui, ó. Vai fazer picotes nessa parte de baixo aqui, ó, que sobrou. E vai passar cola e jogar tudo isso aqui pra baixo. Assim. Vai fazer isso em todas as partes que você cortou. Vai fazendo isso que vai ficando bem presinho. Faça a mesma coisa nos dois pés. Certifica que ficou a mesma altura, certinho. Depois, nós vamos passar cola aqui, na parte de dentro. E vamos fazer isso aqui, ó. Os dois ladinhos. Ó. E aí, a gente vai fazer isso aqui, ó. Depois que você fizer isso aqui, ó, tá vendo? A gente vai cortar, vai marcar e vai cortar mais 2 solados. Só que esse vai ficar aqui externo. Por que disso? Porque ele vai ajudar a dar mais estabilidade aqui ao seu boneco. Pra ele ficar em pezinho, sem ficar bambo. Porque se a gente botar simplesmente o feltro aqui, ó, essas ondulaçõezinhas podem atrapalhar. Então, colocando esse papelão aqui, ó, como base, vai dar mais sustentação pro seu boneco e ter menos risco dele ficar bambeando, né, pro lado e cair. Então, faça dessa forma. E colhe.
Depois você vai pegar um pedaço de feltro, que seja suficiente para colocar aqui embaixo. E vai recortar. Essa parte de acabamento, gente, é meio demoradinha mesmo. Mas, no final, vale muito a pena, viu? Vocês vão amar o resultado final, pode acreditar. Se ficar alguma ponta aqui do papelão sobrando, você apara. Isso vai fazer toda a diferença na hora do seu acabamento, tá? Então, você só refila, tira o excesso. E aí, você pode usar tanto o viés como o próprio feltro, caso se você não tiver o viés, pra gente fazer o acabamento aqui da parte de baixo da nossa bota. Passa uma boa quantidade aqui. Começa aqui pela parte de trás, alinha bem certinho, aqui ó, com o limite, né, do solado, e vamos circulando aqui ó, toda a volta. Vai segurando um pouquinho para firmar. Você vai passando a cola até chegar aqui na outra extremidade e finaliza aqui exatamente onde você começou. Ó. Tá vendo? Aí fica com um acabamento bem legal. Aqui, ó. Vai ajeitando para colar direitinho. Faz exatamente a mesma coisa no outro pezinho. Tá vendo? Não tem segredo, só tem que ter mesmo é paciência, porque demanda muito cuidado e muito carinho, principalmente. Porque são peças decorativas, né? Você não vai fazer de qualquer jeito, você vai fazer bem caprichado. Depois, você corta 4 pedacinhos, assim. Passa cola na pontinha de cada um. E a gente vai colocar aqui, ó, pra decorar essa parte da frente aqui, ó, da bota. Faz um lado, depois faz o outro, pra certificar que vão ficar na mesma altura. Vai ficar bem bonito. Segura pra colar bem. Ter certeza que vai pregar direitinho. Quando você fizer isso, a gente vai fazer esse detalhe. Olha que mimo que tá ficando. Tá vendo? Você vai pegar uma tira, mais ou menos de uns 25, 30 centímetros. Pode ser carapinha, pode ser pelúcia ou atoalhado. Eu tenho um atoalhado aqui, ó, e fica com esse efeito felpudinho. Eu vou usar ele, porque é o que eu tenho no momento. Mas vocês podem usar o que vocês quiserem. A gente vai colar. Passa uma quantidade de cola aqui, faz uma dobra. De cima e embaixo você passa a cola. Depois você dobra.
Passou a primeira cola, dobra, passa um pouquinho de cola na pontinha e vira. Se certifica que vai ficar na mesma espessura que o outro, que eles têm que ficar iguais. Ó, mesma espessura. Aí, você passa cola no restante. E faz uma tira dobradinha. E você vai dobrando e empurrando, até ficar assim. Tá vendo? A parte com a cola vai ficar pro lado de dentro. Você apara, vai ficar bem certinho. Depois, você vai passar um pinguinho de cola na pontinha. Observa, se você começou de cá nesse, você vai começar de cá nesse. E você vai posicionar ele assim. E a gente vai passando a cola e vai cobrindo todo esse detalhe aqui, ó. A gente vai fazer o acabamento aqui, ó, escondendo essa parte aqui de feltro, que tá sem acabamento. O acabamento vai ser essa tira aqui de atoalhado felpudindo. Vai passando a cola e vai circulando aqui, ó. Toma cuidado pra cobrir tudo aqui, ó. Quando chegar aqui, bem próximo, você mede um dedinho, corta a sobra, levanta aqui, passa cola em todo o restante, passa bastante, porque esse felpudinho aqui, ele chupa a cola. Verifica aqui. E nós vamos fazer isso aqui. Vamos colocar por cima desse e jogar essa ponta aqui pra baixo. E depois a gente cola ela aqui. Porque fica um acabamento mais bonito, mais bem feito. Apesar que eu vou pregar esse enfeitezinho aqui. Vou colocar esse detalhezinho aqui. Se você não tiver, você pode colocar uma florzinha, você pode cortar um coraçãozinho de feltro, tá? Você pode colocar qualquer coisa que você quiser, ou até mesmo deixar sem, porque o acabamento fica bonitinho dessa forma. Eu vou colocar porque eu tenho esses coraçõezinhos e eu achei ele muito bonitinho. E achei que vai dar esse tchan aqui, ó. Então, essa primeira parte, nós acabamos de concluir. A parte das pernas já está toda pronta. Agora, nós vamos começar a confecção da parte de cima do boneco. Para isso, eu vou cortar um pedaço de papelão, que agora eu vou prender as duas perninhas. Você vê a posição que você quer, se você quer ela assim ou assim. As minhas perninhas vão ficar nessa posição. Eu, para dar mais sustentação, ó, eu coloquei um pinguinho de cola aqui e outro aqui. Isso é bom porque vai dar mais sustentação pro boneco, né? Depois de pronto, ó. Tá vendo? Olha só, gente, imagina essas perninhas. As perninhas já estão lindas. Imagina quando estiver concluído. Ó, a gente vai cortar um pedacinho de papelão para colocar essas duas perninhas também juntinhas aqui. Agora, a gente vai passar cola, passa bastante cola.
Depois que passar bastante cola, a gente vai colocar o nosso papelãozinho aqui. Agora, nós vamos fazer um círculo com o tamanho do fundo da nossa lata. Isso que eu tô fazendo, gente, é pra dar estrutura pro boneco, pra ele não ficar molengo, ó. Tá vendo? Corta o seu círculo. Bem certinho. Apesar que isso vai ficar escondidinho, mas tenta cortar o mais redondinho possível, para poder ele ficar exatamente no tamanho finalizado. A gente vai passar cola aqui no fundo da nossa lata. Passa bastante. Coloca em cima do papelão. Empurra bastante para isso colar direitinho. Porque a gente vai colocar ele aqui em cima. O papelão com o papelão, ele vai colar melhor do que se a gente colocasse a lata simplesmente aqui em cima das perninhas, sem ter esse apoio aqui de baixo. Olha, certifica que colou bem. Agora, a gente passa bastante cola aqui. Sem dó de cola. Passa praticamente todo o quadradinho, certificando que vai pegar bastante essa cola aqui embaixo da nossa lata. E posiciona ela certinha aqui, ó. Tá vendo? Ó. Tá vendo? Fica bem estruturado esse boneco. E cada detalhe que a gente faz já vai ficando uma coisa bem legal, né? Bem bonito. Vocês vão gostar muito. Agora, nós vamos colar o cone em cima da lata. Aqui. Agora, nós vamos fazer uma capa para unir tudo isso aqui, para depois a gente fazer a roupinha. Mas calma que a roupinha também não precisa de costura, tá? Pode ficar tranquila que vai ser tudo coladinho. Eu vou usar esse feltro aqui, ó. Ele vai ficar escondidinho por baixo mesmo, então não tem problema. A gente vai passar cola, começando aqui. Passa um pouco aqui também. E a gente vai fazer isso aqui, ó. Segura. A linha. E a gente vai fazer isso aqui, ó. Fazer como se fosse um guarda-chuva. E aí, você vai fazer isso. Vai passar cola do outro lado.
Passa bastante e vai jogar pra cá. E prender tudo isso, ó. A linha pra acertar isso aqui. Apesar que isso aqui vai ficar escondido por baixo da roupa. Prontinho. Ó, passa um pouquinho de cola aqui pra firmar. Passa um pouquinho de cola atrás também pra firmar, né? Se você quiser fazer um acabamento aqui pra baixo, fique à vontade também. Agora, eu vou fazer um recorte de um pedaço de pano que vai dar também para circular aqui. Um pouco maior do que esse aqui, ó, que a gente acabou de fazer. Então, você tira a sua medida, que deu 25. Então, eu vou tirar ele com, no mínimo, 27. Mas eu vou tirar aqui com 28, que vai ficar melhor. Se você quiser dar uma barrinha, 29. Você faz a barrinha com a cola mesmo. A gente vai passar agora a cola aqui em toda a extensão. Pra gente poder fazer essa dobra, né, que vai servir de barra. Se você quiser fazer na máquina, ótimo, tá? Eu tô dando aqui apenas sugestão, né, pra quem não tem máquina. Mas se você quiser fazer na máquina, você até acelera o seu processo. Dá uma passadinha, né, pra ficar bem bonitinho. Fiz parte aqui da barra, né, do mesmo jeitinho que a gente fez pra cá. Vou passar cola aqui em toda a extensão. E vou colando o detalhe aqui, ó, embaixo. Você vai fazer isso até chegar na outra ponta. Que vai ficar como se fosse o detalhe daquele frufruzinho que tem nas roupinhas do Papai Noel, dos gnomos. É isso que vocês vão fazer. A parte que a gente dobrou fica pra baixo, né? Porque aí o acabamento fica bem escondidinho e fica bem bonitinho. Vocês estão gostando? Vocês vão fazer, né? Depois que você terminar, você vai passar a cola no canto para emendar essas duas partes. Se quiser fazer na máquina também, já adianta. Quem não tiver máquina, vai fazer dessa forma. A linha bem bonitinho e a linha bem certinho. Aqui, ó. Que aí a gente vai fazer o fechamento, né, dessa roupinha aqui, só com a colagem. O tecido desfiando, a gente vai tirando. Se você quiser colar essa parte aqui, também pode colar. Só que como a gente vai costurar, aí fica um pouquinho duro. Depois que você fizer isso, a gente vai pegar a linha e a agulha, né? Primeiro você desvira. Certifica que já colou tudo certinho. Ó, e fica assim, ó, fica parecendo uma costura. Agora, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai alinhavar aqui
pode ir. Opa. Joga pra dentro. E a gente vai alinhavar pra fazer o franzido e colocar aqui, né, daqui pra baixo. E a gente vai fazendo isso, ó. Entra e sai com a agulha. Tá vendo? E vai franzindo. Até o finalzinho aqui. Até encontrar onde você fez a primeira costura. E aí, a gente vai vestir o nosso boneco. Coloca mais ou menos dessa altura aqui. Olha como fica a parte de trás. Depois que você colocar ele nessa altura assim, ó, a gente vai arrematar, dar pontinhos bem firmes aqui. E prontinho. Olha como tá ficando mimoso, né? Ou mimosa, né? Você decide se você quer fazer um gnomo menino ou menina. O meu tá ficando com cara de menina, né? Mas eu acho que vai ser um menino. O que que vocês estão achando até aqui? Estão gostando? Agora, nós vamos pegar um pedaço de feltro. Vamos cortar um quadradinho e vamos dar uma arredondadinha. Mais ou menos assim. E a gente vai pregar aqui. Depois vocês vão entender o motivo disso aqui. Passo bastante cola ao redor. E coloco ele aqui. Vou colocar até mais embaixo um pouquinho. Agora, você vai pegar o que você tiver aí. Algodão, feltro, barbante, lã, o que você conseguir fazer pra ficar com uma barba assim. A gente vai colando, vai dando uma modelada assim, ó, deixando as pontas. E a gente vai colar isso aqui. Por isso que eu falei que eu acho que é menina, porque tem barba, né? E a gente vai fazendo isso aqui, ó. Pega mais um pouco. E a gente vai abrindo um pouquinho. Depois que você colar isso aqui bem certinho, a gente vai dando uma puxadinha aqui, ó, pra dar uma modelada. Se for o caso, depois a gente vai dando uma paradinha. Vai ficando bonitinho. Ó, depois você vai pegar 2 chumaçozinhos assim e vai fazer isso aqui, ó. Que essa parte aqui vai ser mais fina, porque vai ser o bigode. Ó, e aí a gente vai colocar aqui, ó.
tá vendo? Por cima, um de um lado, outro do outro. Faz toda a diferença, gente, esses detalhes. Então, caprichem mesmo, tá bom? Vai fazendo assim, ó. Eu digo nesse caso, se algum de vocês tivesse a lã de feltragem aqui, né? Se não, você vai fazendo os gominhos com a lã ou com algodão e vai tentando deixar no formatinho de uma barba, tá? E não esquece de colocar o bigodinho, porque dá um charme todo especial no boneco. Aqui. Aí você coloca de um lado. Coloca bem centralizadinho. E coloca do outro. Cada detalhe, gente, faz muita diferença, viu? O segredo tá sempre no capricho. Prontinho, de um lado e do outro. Agora, a gente vai cortar um pedaço de pano, assim, pode ser malha, pode ser o que você tiver. Feltro, eu vou pegar esse tricoline aqui. E a gente vai fazer um fuxico com ele, porque isso aqui ele vai fazer a vez de nariz. Aqui, ó, como vai ser o narizinho dele, ou o narigão, né? Então, a gente faz isso. Fecha, né? Até encontrar a outra ponta e a gente vai encher esse fuxico e vai colocar aqui, ó, acima do bigodinho que a gente acabou de colocar. Então, tenta fazer bem arredondadinho, para que fique bem bonitinho. Vai ficar muito show. Depois que você finalizar seu fuxico, você vai pegar o plumante, vai jogar aqui pra dentro. E vai testando. Ó, enquanto ainda estiver enrugado, você coloca plumante aqui dentro. Se você tiver uma malha, é ótimo, porque como a malha estica, vai ficar melhor. Você consegue um resultado mais satisfatório nisso daqui. Vai ajeitando o seu nariz. Ainda cabe plumante aqui. E vai, coloca plumante nesse narigão. E aí, você vai modelando aqui, ó. Seu nariz, tá vendo? Vai jogando pra cá, ajeitando esse plumante. Tenta deixar ele o máximo, né, de redondinho, pra ele ficar bem bonitinho aqui. Ó, atrás, você fecha. Depois que fechar, você ainda dá uns pontos aqui, ó, de segurança. Aqui. Vai ajeitando. Por isso que eu falei que a malha, nesse sentido, é melhor. Que você consegue modelar mais facilmente depois. Vai puxando. Depois que tiver ajeitadinho, aí a gente vai colocar bastante cola. Coloca cola aqui sem dó nem piedade, viu? Até na ponta e na parte de baixo também, que vai pegar perto do bigode, que é pra esse nariz ficar bem presinho. No narigão. Aí a gente coloca ele aqui. Ele é assim mesmo, gente, ele é bem exagerado. Aperta, pra ficar bem bonitinho.
Ajeita tudo. Agora, você vai medir daqui até aqui, vai cortar um quadrado, arredondar as pontas, pra gente fazer aqui o manto dele. Ó. E a gente vai colocar um detalhe desse em toda a volta aqui também. E aí, você vai passando, ó, tudo assim, tá vendo? Ó. Só não precisa colocar na parte de cima, porque essa parte de cima do acabamento vai ficar escondida pelo gorro dele. Fica bem certinho, ó. Tá vendo? Cola bem, pra poder ficar bem bonitinho esse acabamento. E olha como vai ficando. E a gente vai colar ele bem aqui. Passa bastante cola. Coloca na mesma altura, na mesma proporção. Dá uma coladinha aqui nas laterais também, pra esconder esse detalhe aqui e não ficar à mostra. Mesma coisa você faz aqui do outro lado. E prende bem. Vai ficar bem bonito assim, tá vendo? Agora, a gente vai cortar um triângulo, mais ou menos aqui de 30 por 30 em cada lado. Vai colocar esse detalhe aqui também. Vamos fechar ele aqui, desvirar e colocar o detalhezinho aqui na pontinha. Quem quiser fazer esse detalhe na máquina, fica à vontade. Aqui pro vídeo, eu quero fazer ele todo na cola, para vocês verem que é possível, tá? Para quem não tem máquina, não desanimar, pelo contrário, para você ver que com cola e disposição você consegue fazer muita coisa, mesmo você não tendo uma máquina de costura ainda, tá? Tudo no seu tempo, quando você tiver a sua máquina, vai ser muito bom, mas enquanto isso, vá fazendo trabalhos manuais. O importante é não parar. Tem muita coisa bonita que dá pra fazer sem depender de uma máquina, né? Ou você pode também casear à mão, né? A linha e a agulha também, você sabendo manusear, sai muita coisa bonita. Bem sequinho, aí você desvira. Se certifica que todas as partes pegou certinho. E aí, a gente vai desvirar o nosso gorro. Pega alguma coisa mais pontudinha pra você desvirar aqui a pontinha. Não força, gente, porque é cola, tá? Como você tá acabando de fazer, ela ainda pode não ter aderido muito bem. Então, ó, fica bonitinho. Fica parecendo que foi costurado, tá vendo? Depois que colar também, isso aqui não solta nunca mais. E aí, a gente vai fazer, né, colocar ele. Eu vou colocar um enchimento aqui dentro, pra ele dar uma armada. Coloca um pouco de plumante aqui, ó. Não até na ponta, tá? Só
aqui para dar uma enchida aqui, ó. Pra ele não perder esse movimento caidinho aqui. Essa ponta aqui, ela vai ficar exatamente no meio das costas. Então, você já coloca uma colinha. Ficar bem presinho, bem aqui no meio das costas. E a gente vai pregar isso aqui. Aperta pra ficar bem presinho. Agora, a gente vai colocar a cola aqui, no cantinho, aqui, ó. Cola bem aqui nas laterais também. Vai ajeitando aqui, ó. Você já vai colando aqui. Aqui no narizinho, você vai subir ele um pouquinho. Vai colocar um pouco de cola bem na pontinha aqui de dentro. E vai pregar ele assim. Ó, pra ele ficar altinho aqui, ó. Pode colar tudo à volta aqui do nariz. Vamos colocar aqui o detalhezinho na pontinha. Colocar o coraçãozinho do jeito que tem no sapatinho. Colocar de um lado e do outro. E aí, será que vocês estão gostando? Vão reproduzir? Digam aí nos comentários o que vocês acharam. Se dá pra inovar, criar novas coisas a partir desse. Eu acredito que uma coisa puxa a outra, né? Então, dá pra você fazer vários tipos de boneco, né? Não somente esses, com esse tipo de armação, né? E fica muito bonito. A decoração é que vai fazer a diferença. Para fazer os bracinhos, a gente vai pegar 2 quadradinhos de 14 por 20. A gente vai dobrar avesso. Vai dar uma arredondada aqui nas pontas, para fazer o detalhe da mãozinha. Assim. E ele vai ficar assim. E aí, você pode tanto costurar quanto colar, tá? Daqui pra cá. Vai fazer isso nos 2 bracinhos. E depois a gente vai encher até o limite aqui. Porque essa outra parte a gente vai jogar pra dentro e vai colocar aqui. Coloca a cola aqui no meio. E vai passando aqui, toda a volta. Depois, a gente vai unir aqui. Une bem certinho. Espera um pouquinho para poder secar, para poder aí sim você desvirar. Faz a mesma coisa do outro lado, que é o tempo suficiente para esse lado aqui secar e a gente desvirar. Tá vendo? Depois que já estiver bem sequinho, a gente pode desvirar. Com cuidado.
pegar alguma coisa para ajudar a empurrar. E ele fica assim. Agora, a gente vai encher e depois a gente vai colocar o detalhezinho aqui no punho, para finalmente a gente colocar aqui. Depois você pega seu plumante e vai enchendo. Pode encher até aqui, mais ou menos, tá vendo? Depois a gente vai jogar essa partezinha aqui pra dentro. E pode colar. Depois você pega seu plumante e vai enchendo. Pode encher até aqui, mais ou menos, tá vendo? Depois a gente vai jogar essa partezinha aqui pra dentro. E pode colar. Vamos fazer o acabamento do punho. Vamos colocar cola aqui na ponta. Escolher a altura que vai ser do punho. E vamos passando cola toda a volta. Passa bastante cola para ficar bem presinho. Depois que você circular tudo, você pega a pontinha daqui, põe cola e joga pra dentro, pra fazer o acabamento aqui bem bonitinho. Vamos fazer a mesma coisa no outro lado. Tenta colocar numa altura que fique bem similar. As duas mãozinhas, coloca uma do lado da outra, pra você ter certeza que vai ficar a mesma altura. E faça o mesmo processo para fechar isso aqui. É muito fácil, muito simples. E eu quero que vocês aproveitem muito essa dica para fazer lindos gnomos, Papai Noel, toda a decoração de Natal tá se aproximando, né? Agora, a gente vai ver a altura, a gente vai colocar nosso bracinho, vai ser um pouquinho aqui abaixo da touquinha, passa bastante cola, para que fique bem certinho, segura, para colar bem. Pode colocar mais cola aqui abaixo também.
E vamos fazer do outro lado, mesmo jeitinho. Passa bastante cola. Vê a altura que você colocou do outro lado e coloca exatamente igual. Depois que a gente passa a cola aqui no nosso quadrado, a gente vai pegar o centro, vai passar um fio de cola, aqui bastante. Vai pegar exatamente aqui no meio das costas, aqui onde tá a marcação, aqui, ó. Da emenda. E vai colocar esse acabamento aqui. Tenta colocar no meio certinho. E a gente vai finalizar ele aqui por debaixo da barba. E vai ficar assim, por baixo. Depois, se você quiser, você coloca um pinguinho de cola aqui. E coloca a sua barba aqui. Olha como ficou. E o nosso gnomo, ele está pronto. Se você quiser fazer mais alguma decoração, colocar, fica a seu critério. Quiser colocar um presente na mão dele, um coração, fica a seu critério. E esse foi o resultado do nosso gnomo. Rápido, fácil, prático. Demorou mais aqui porque eu estava fazendo lentamente para mostrar para vocês o passo a passo. Mas dá para você fazer vários durante um dia. Só ter dedicação. E essa foi a aula. Espero que vocês tenham gostado e aproveitem muito essas dicas. Até a próxima!